Saudações alvinegras, pessoal. Esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori e tava aqui meio sem pauta, pensando no que fazer, né? Tem um intervalo meio grande até o próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro. Resolvi fazer uma análise da coletiva do Bustos. Por quê? Porque eu acho muito interessante pensar no que o treinador fala, pensar nas respostas dele, e tem o fato dele ser um hispanohablante, né, um hispanofalante, um hispanófono, enfim, um americano, né, da América Latina, um argentino, que fala espanhol, que é um idioma que me atrai bastante, mas que não necessariamente a gente entende de primeira, assim, se não tiver um pouco mais de treinamento. Então, eu queria falar um pouco sobre como que foram as respostas dele e alguns pontos que me chamaram a atenção e, eventualmente, alguma outra coisa, curiosidade da língua. Assim. Então, vamos ver um pouco então, sobre o que o Bustos respondeu depois desse jogo terrível contra o Banfield, essa classificação melancólica, essa classificação assim meio deprimente, constrangedora, como eu falei no vídeo do pós-jogo, mas enfim, estamos classificados. E de spoiler aqui, já digo que ele repetiu bastante algumas coisas que ele vem repetindo nas entrevistas dele, e eu vou chamar atenção um pouco para isso também. Antes, peço sempre, se inscreve no canal, deixe seu like, compartilha aí se você não for inscrito. Estamos aí com 539 inscritos e, como eu já disse em alguns outros vídeos, a gente não é um canal grande, então todo inscrito a gente comemora bastante sempre que alguém se inscreve. Se inscreve aí, dá essa força, dá essa alegria pra gente. E no mais, comente aí, diga o que você acha desse tipo de vídeo e da coletiva do Bustos. Então, eu vou começar compartilhando aqui, se eu conseguir, né, que é sempre difícil, a resposta que eu achei mais interessante dele, que, enfim, eu possivelmente coloquei no título do vídeo, que é a que ele fala de trampa. Ele acusa o cara de fazer uma pergunta que é uma trampa. Então, deixa eu ver aqui, eu marquei o tempo aqui. Às 9h30. Certo. Espera. Vou tentar de novo. Que saiu a classificação ao invés do gol daqui, mas a performance do seu time nesta noite, você sai orgulhoso, satisfeito, ou você acha que faltou, é preciso melhorar para que o Santos possa até buscar coisas melhores dentro da Sul-Americana? Aí cambiou um pouquinho, trocou um pouquinho a pergunta, pero é futebol e é lindo. Peraí, deixa eu parar um pouquinho aqui que eu queria a resposta de antes. Que ele fala especificamente da trampa, deixa eu ver se eu acho o minuto certinho. Acho que é o minuto 7h40. Aqui, isso. Vamos tentar de novo. A sensação é de que vocês não conseguiram, talvez, ter a precisão que precisavam, né, necessária para sair o gol, ou é mais méritos realmente do goleiro, como citou o Bustos? Isso me permite a pergunta para o Bustos. Bustos, em relação ao dia à noite daqui, né? O Santos classifica especificamente por causa de um gol lá no Equador, né? Como é que você... Isso que eu quero ouvir sua opinião, é isso que eu quero ouvir sua opinião. Em relação a... classificamos porque sacamos os pontos nosotros. Nadie nos regalou os 11 pontos, não? Porque se não... Então, acho que ele falou, nadie nos regalou os 11 pontos, né? Então, ninguém nos deu de presente os 11 pontos, né? Falando que a classificação é a responsabilidade do Santos, já que o repórter, que eu não lembro o nome dele, que se não me engano é o cara do De Olho no Peixe, faz a pergunta com relação ao Santos ter se classificado com o gol, né? Não sai o gol do Equador, 3-1 lá e 1-1 aqui, si no vocês estavam eliminados. E se não sai o gol de Banfield, ganhamos 3 pontos. O sea, não. É uma trampa su pergunta. Ok. É uma pergunta com trampa.
Es una pregunta con trampa. Não, tudo bem. Nosotros, perdón, pero E aí ele fala que é uma pergunta com trampa. Trampa é armadilha. Eu até não sei se tem uma relação etimológica com trap, né, que é armadilha em inglês. Bem possível que tem. Mas ele faz esse jogo de respostas em que ele fala que se o Buffett não tivesse marcado o gol, então a gente estava classificado. Não sei exatamente se é o melhor jeito de responder essa questão, mas não deixa de ser verdade. E, enfim, é um tipo de defensiva do Bustos. Daí ele faz uma pergunta para o Marcos Leonardo responde. Vou então passar para frente, porque daí depois ele repete a pergunta de uma maneira diferente, perguntando se o Bustos está orgulhoso, e aí o Bustos fala, então, já está uma pergunta um pouco diferente. Eu creio que foi bom acontecer hoje para a gente aprender, para a gente lidar, O seu sentimento em relação à noite de hoje dessa classificação. Você já contestou a questão de ter sido pelo gol de lá que saiu a classificação e ao invés do gol daqui, mas a performance do seu time nesta noite, você sai orgulhoso, satisfeito, ou você acha que faltou, é preciso melhorar para que o Santos possa até buscar coisas melhores dentro da Sul-Americana? Ahí cambió un poquito, trocó un poquito la pregunta. Pero Cambiou, mudou, né? Então mudou um pouco a pergunta. es fútbol y es lindo. Ojo, yo no me enojo. Me gusta este ida y vuelta. A ver, yo digo esto. Aí ele falou, orro é atenção, né? Olho, mas assim, atenção, preste atenção. Não me enoja não me deixa bravo, e isso me gusta esse de vuelta. Então, eu gosto desse de volta, né? Essa resposta. Então, ele parece bem humorado nesse sentido, né? Cuando nosotros jugamos en Banfield, con poco trabajo, recién llegaban los chicos refuerzo, Fernández no llegó todavía, Julio tampoco, Angulo tampoco, solo Maicon y Marañao. Y hicimos un buen juego más o menos, y no merecimos perder y lo perdimos. Todo el mundo que no íbamos a clasificar. De los próximos 5. Então ele falou, né, que quando ele usa esse tampouco, é que nem o tampouco em português, mas enfim, ele falou de ter jogado bem, né? Aí ele olhou assim e falou, mais ou menos, né? Pelo menos acho que ele tem essa noção de que o Santos jogou muito mal contra o Banfield de primeiro jogo. E aí ele vai falar que depois daquela derrota, todo mundo falou que o Santos não ia mais classificar. Lembro muito de ter conversado com meu pai sobre isso. Tipo, o Banfield deve ser o time que vai buscar a classificação, e então a gente tem que repetir o que o Banfield fizer e ganhar em casa. A gente nem ganhou em casa e nem o Banfield continuou, ainda bem que a gente não repetiu o que o Banfield fez, já que o Banfield fez 5 pontos e desses 4 foram contra o Santos. Mas daí ele vai falar que depois disso o Santos venceu 3 jogos, empatou 2 e, enfim, se classificou. 5 jogos de Sudamericana, sacamos 12 puntos. Ganamos 3 jogos y empatamos 2. Clasificó Santos por su rendimiento dentro del juego, por su rendimiento dentro de la competición. Porque si nosotros no hubiéramos ganado alguno de esos puntos, obviamente no hubiéramos clasificado, y tendrían razón ahora, pero no es que porque clasificamos por un gol de Católica en la Calera. Calera nunca había hecho más de un gol, hizo 3. O por algo nosotros y teníamos más goles. En definitiva, la trampa de la pregunta es si estoy orgulloso. Yo estoy orgulloso de él, de los chicos, de cómo trabaja. Então, só um tempinho aqui. Ele fala que dessa questão, né, do Santos venceu 3 jogos, depois empatou 2, esses 11 pontos que deram a classificação, e falou que a União La Calera nunca tinha marcado 3 gols, fez 3 gols nesse jogo, então ele ressalta a questão de não ter sido esse gol da Universidade Católica que classificou o Santos. Foi tudo que o Santos fez. É aquela meia verdade, né? Assim, é verdade, não deixa de ser verdade, mas não explica tudo, e o fato é que o Santos não venceu um Banfield já eliminado. E aí ele fala assim, esta é a trampa dessa pergunta, que é essa que é a armadilha, né? A pegadinha. Se eu estou orgulhoso, então, aí ele fala, eu estou orgulhoso, ele vai falar, né? Estou orgulhoso dos meninos, né? Da evolução dos jogadores. De cómo se preparan, de que para ustedes hay fuerza máxima o no fuerza máxima. Para mí fuerza máxima es el día a día, cómo están ellos, cómo están ellas. Isso aí é interessante que ele falou dessa questão de força máxima ou não força máxima,
Eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a primeira pergunta da entrevista tinha sido sobre essa questão de fazer rodízio. Ele até não entende direito, porque rodízio não é exatamente uma palavra que se usa em espanhol, mas aí ele se confunde, é essa coisa de trocar jogadores. Então ele ressalta que, para mim, para ele, né, não existe força máxima ou não força máxima. Quem está no melhor momento vai entrar. Ele usa esse argumento algumas vezes para defender também a entrada do Juan. Nesse jogo não, mas nas outras entrevistas ele fala da questão do Angulo, do Ricardo Goulart. Então, enfim, ele falou no começo da entrevista que o Marcos Leonardo jogou porque é um jogador mais jovem, mais forte. Então, jogadores como o Rodrigo Fernandes, por exemplo, não poderiam jogar esse jogo porque já tem mais desgaste. O Maicon também, os jogadores um pouco mais velhos não podem ter esse desgaste. Ele fala que a questão que o que ele chama de armadilha, né, que era se ele estava orgulhoso do jogo, ele fala assim, não, essa aí é uma armadilha, eu estou orgulhoso dos jogadores. Intentamos a los que están más rezagados meterlo. Juan Seco ni. Esse aí ele fala ressagado. Ressagado é como se fosse os que estão mais para trás ou mais para baixo, assim. E aí tentar trazê-los de volta. E ele vai falar do Juan Ni Seco. figuraba y ya nos dio 2 goles, creo, ¿no? Nos dio 2 goles. Entonces, intentamos hacer más para yo poder elegir. Ahora, sí, tiene razón. Então ele fala, né, que o Juan Seco nem estava aparecendo nas escalações e ele tenta trazer de volta, e aí já marcou 2 gols, 3 gols, enfim. E daí, então é nisso, né? Assim, ele fala que ele tenta melhorar os jogadores para que eles se tornem opções. En esto, me hubiera encantado ganar, me hubiera gustado hacer 3, 4 goles, el team mereció hacer 3, 4 goles. El primer. Então ele fala assim, aí ele vai falar uma coisa que ele falou várias vezes na entrevista, e eu vou bater um pouco nessa tecla também, que é um argumento que ele vai utilizar muito, né? Ele fala que ele gostaria de ter vencido, porque muito das críticas da entrevista foram com relação a isso, o Santos não ter conseguido uma vitória contra o Banco. Ele fala assim, que aí você pode discordar ou não dele, eu discordo em partes, mas ele diz que ele adoraria ter vencido, mas o time não conseguiu. Ele criou chances para fazer mais gols, mas não conseguiu fazer. Erro de finalização, ele vai culpar a arbitragem de novo, que também é uma prática recorrente dele. Vai falar aí. E quando perdeu os jogadores, o Santos não teve a maturidade, a tranquilidade para conseguir furar a defesa do Banfield. São alguns elementos que estão sempre muito presentes nas coletivas dele, e aí eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Mas eu vou deixar rodar aqui a resposta. El tiempo era para hacer 2 goles, dice 2-0 tranquilo al vestuario. El segundo tiempo, con espacio íbamos a tener más chances. Después, cuando ellos, es un buen equipo, cuando se quedaron con jugadores menos, se metieron atrás, muy difícil, culpa nuestra, que no pudimos abrirlo. Conforme completamente no estoy conforme con la clasificación, estoy conforme porque no llevamos ni 3 meses en el equipo. Então ele fala conforme, quando ele fala conforme, tipo assim, é um conformado, mas não um conformado, assim, se eu estou feliz, né? É um conformado feliz, assim. E aí ele fala, não estou conforme, né? Não estou satisfeito. Acho que satisfeito é uma boa tradução com o resultado. Ele elogia, tá, o time do Banfield, e aí ele vai falar que só chegamos a 3 meses, e ele fala de que quando ele pegou o time, estava prestes a cair, só tinha 2 vitórias, e é uma outra coisa que ele bate bastante nessa entrevista, de que como o time estava quase caindo no Paulista quando ele pegou, e os jogadores estavam vindo, então, sei lá, há 4 meses atrás estavam jogando a Copinha, e agora estão classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana, e bem colocados no Brasileiro, mas que poderiam estar melhor se não fossem as falhas de arbitragem. Então ele vai fazer o fallos de arbitragem. Y de un equipo que estaba por descender Paulistao y que hace 4 meses jugaban Copiña, final de Copiña, muchos chicos están compitiendo en octavo de Sudamericana, en octavo de Copa do Brasil y en Brasileirado. Estamos intentando estar mejor, estamos en el bloque más con algunos resultados, algunos fallos arbitrales complicados que si no estaríamos más arriba. No es fácil, ojalá sigamos por este camino y consigamos
ser competitivo en todos los torneos, como falé cuando conversé con usted las primeras veces. Queremos ser competitivos en todos los torneos. Então, eu acho essa resposta aqui, deixa eu parar o compartilhamento aqui, acho essa resposta muito interessante porque ela resume alguns elementos que são muito frequentes das coletivas do Bustos, que é lembrar da questão da arbitragem. Então, nesse jogo, nessa resposta, ele fala também sobre isso, sobre como teve um lance em que o Bandeirinha deu o pênalti, deu a falta e o juiz ignorou. Ele fala sobre isso. Sobre a questão de que o trabalho é bom, está evoluindo, porque quando ele pegou o time, estava na zona de rebaixamento do Paulistão, estava, enfim, próximo, né, de cair do Paulistão, e hoje está classificado nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana e bem no Brasileirão, e muitos erros de arbitragem que prejudicam, e sobre como ele sente falta de um pouco mais de maturidade, né? Então ele assume a culpa na questão de que quando um time se fecha, falta a paciência, a maturidade para o Santos conseguir abrir o time adversário. Então eu acho que essa resposta dele resume bem assim as coisas que nós temos visto nas entrevistas dele. E aí é a grande questão, né? O que é que dá para tirar de respostas assim? Eu acho que, como a gente falou, né? Tem um vídeo que a gente fez uma análise mais detalhada dos jogos do Bustos. Isso foi logo depois do clássico contra o São Paulo. Tem um vídeo aí no canal, se puderem ver, é um vídeo interessante. A gente pega todas as escalações até o jogo de São Paulo, então os primeiros 12 jogos do Bustos, e como de fato o Santos foi muito prejudicado pela arbitragem. Eu não acho que tantas vezes quanto o Bustos reclama, mas desde lá até aqui, o Bustos basicamente fala sobre essas questões, né? Sobre como o Santos não consegue furar o bloqueio quando um outro time joga recuado, e ele sempre fala que falta maturidade, falta paciência. Sobre as questões de arbitragem, como isso afeta os resultados, e isso é verdade, não deixa de ser verdade, e de ser jogadores jovens e tal, né? Então, são pontos que fazem sentido, só que eu não sei, no vídeo do Banfield, né, desse pós-jogo, eu estava bem chateado ainda com esse empate e toda essa coisa de classificar desse jeito. Eu falei que ele lembra em algumas coisas o Fernando Diniz, o time do Diniz, no sentido de começar a trocar passe na frente da área e não conseguir furar a defesa e não ter repertório de jogada e começar a fazer cruzamento. Eu acho, assim, e é isso que tem me preocupado um pouco, eu não sei se ele já não está caindo numa coisa meio nessa linha, assim, do time não demonstrar evolução ofensiva e começar a se esquivar muito das respostas. Então eu achei muito interessante essa questão essa pergunta se na trampa é uma armadilha, porque ele tem assumido essa postura defensiva. Falando um pouco mais das outras perguntas, então, só para terminar aqui, terminar dessa questão, né, da entrevista coletiva em si. A primeira pergunta foi sobre essa questão do rodízio, como eu disse. Então, ele falou que tem que ter isso, que jogadores como Rodrigo Fernandes, como o Maicon, não têm a mesma idade do Marcos Leonardo. Então, ele fala assim que ele entende que pensa diferente. Ele sempre se coloca muito nessa posição de talvez de ser um estrangeiro, enfim. Mas, de novo, ele fala que jogou bem e mereceu ganhar. Ele ressaltou o fato de eles terem marcado 2 golaços, e é verdade, o Banfield, nos 2 jogos contra o Santos, marcou 2 gols absurdos, mas ele vê o jogo como ter sido um jogo bom. Esse é o tipo de visão que me deixa um pouco com o pé atrás, porque o rendimento do Santos não está sendo bom. Não sei se, por exemplo, contra o Ceará, né, o Santos teve bons momentos, perdeu o gol do Angulo, o Marcos Leonardo perdeu um outro gol, foi fominha em alguns momentos. E eu não sei se esse tipo de situação acaba afetando também o time, né? E daí ter um tipo de queda. Ele falou na coletiva depois do Ceará que depois da expulsão
Quer dizer, o gol anulado afetou o time e a expulsão acabou com as possibilidades de furar a barreira, porque o Ceará recuou. E aí eu acho que é o tipo de questão que a gente tem que pensar, né? Será que isso é uma desculpa do Bustos ou não? Então, não sei. Não sei porque ele acaba insistindo. Ele não entrou com o Angulo direto hoje. E, enfim, de novo, não é ele que perde o chute, né? Ele não está chutando a bola para fora no gol aberto. É o Angulo que está fazendo isso, mas é ele que coloca o Angulo. Então é uma série de. É muito difícil, assim, né? Você julgar o treinador só pelo que você assiste no jogo. Não dá para saber o que tem de trabalho por fora. O discurso dele tem muito trabalho. Ele fala muito de trabalho. O problema é que esse trabalho não está aparecendo nestes últimos jogos. Assim. O Santos não tem tido repertório ofensivo, não tem movimentação, e são as coisas que me preocupavam nos times que, por exemplo, do Santos que brigou contra o rebaixamento do Brasileiro do ano passado, o time que foi muito mal no começo do Paulista esse ano, assim, é essa falta de movimentação. E o começo do trabalho do Bustos foi bom, então é por isso que a gente está aqui discutindo isso, né? Ele, como eu disse, né, desde a primeira pergunta ele falou dessa questão de que ele pegou um time quase caindo. Naquela pergunta, inclusive, ele fala, que, no trecho que eu mostrei, ele fala que ele chegou faz 3 meses, e isso é uma coisa que a gente tem que considerar, que é verdade. Ele tem muito pouco tempo de trabalho ainda, apesar de ter muitos jogos, 3 campeonatos, e ele não foi eliminado em nenhum dos 3. São poucos dias de trabalho, né? Então, é um argumento que você pode usar. Eu acho que ele não cai muito por causa disso. Assim. Mesmo que o Santos perca do Palmeiras, que eu gostaria muito que não acontecesse, mas não é um resultado que você descarte. Eu acho que ele se mantém porque o trabalho ainda é muito recente. Pelo menos um turno do Brasileiro, eu acredito que ele fique, porque o Fernando Diniz ficou, o Carille ficou até mais, enfim, o Carille conseguiu tirar o Santos do rebaixamento ano passado, então eu acho que ele vai ter esse ponto a favor. Mas vem agora uma sequência bastante difícil, comentei já, a gente vai falar mais para frente, mas tem clássico contra o Palmeiras em casa, pega o Atlético Paranaense fora, Internacional em casa, Atlético Mineiro fora, Juventude no frio, clássico contra o Corinthians e Flamengo em casa, é uma coisa assim. Então vai ser pesadíssimo. Nesse meio de tempo vai ter o jogo de ida da Copa do Brasil também e eventualmente algum jogo da Sul-Americana. Então vamos ver. Eu acho que essa é a sequência para pôr à prova o time do Bustos. Se é um time que tem evolução e que tem competitividade, ou se ele chegou no teto do desempenho dele e não vai melhorar além disso. A segunda pergunta foi sobre a questão de ter 2 jogadores e não conseguir a vitória, e ele falou sobre isso, né? Sobre o goleiro, ele ressaltou a atuação do goleiro adversário, a questão do Bandeira dar um pênalti, eles marcarem um gol Puskás, ele fala que o Marcelo Fernandes chamou de gol Puskás. E aí, de novo, para se defender, ele fala: o time, quando eu peguei, estava lutando para não cair, agora está na oitava de final de 2 Copas e bem no Brasileiro e classificaram, e aí ele fala, trabalhar para melhorar. Aqui é trabalho, meu filho, né? Meio que o mantra do Muricy. E ele até lembrou, né, de como o Santos não conseguiu furar a defesa do Ceará e, de novo, quando o Banfield ficou com 1 a menos, depois 2 a menos, recuou e matou o time dele. Esse é o tipo de coisa que também me preocupa, porque ele está enxergando que o time dele não está conseguindo jogar contra times que compactam muito a defesa, mas quando encara esses times, a resposta é cruzamento. Ontem deu quase 30 cruzamentos contra um time que passou boa parte do segundo tempo com 2 jogadores a menos. Contra o Ceará foi assim, contra o Goiás foi assim. Então, se ele enxerga isso, ele precisa começar a criar algum tipo de alternativa. Eu consigo ver que ele tenta. Por exemplo, coloca Lucas Braga como lateral direito, como ele fez ontem e contra o União La Calera, eu acho que foi. Ou foi contra o Ceará mesmo? Não lembro agora, eu acho que foi contra o União. Mas, enfim, ele tenta essas alternativas. Tem que pensar um pouco que o time, de fato, não é um time espetacular. Apesar de eu não achar o time ruim,
mas a gente cai sempre nessas, né? Até onde é a culpa do treinador, até onde é a culpa da falta de qualidade do time. E aí, falando sobre isso, a pergunta do Lucas Mussetti foi sobre o Bruno Oliveira, que acabou entrando bem. Teve uma pergunta para o Marcos Leonardo, sobre ele e o Goulart discutirem, né, conversarem sobre quem ia bater o pênalti. E aí o Bustos, quando terminou a resposta do Marcos Leonardo, ele falou que ele sempre coloca 2 batedores. E aí quem tiver melhor que bate, aí falou que o Marcos Leonardo estava melhor, bem-vindo seja para bater. E da questão do Bruno Oliveira, ele falou que ele não coloca o Bruno de lateral, mas ele estava treinando bem e faltava intensidade. Então, uma coisa que tinham falado já em algum momento. E aí ele falou que está contente porque melhorou a intensidade e que ele é muito bom tecnicamente. Mas ele falou que ele colocou meio que de lateral esquerdo, que ele tirou o Lucas Pires, porque ele tem uma boa surda, que é a canhota. E aí ele levaria perigo, quase marcou um golaço e entrou numa posição ofensiva. Então ele pensou aí nessa questão do Bruno Oliveira. Mas ele, imagino que pense no Bruno Oliveira mais como meia, e aí a gente pode ver, talvez, em alguns futuros jogos. De fato, o Bruno Oliveira entrou bem, bem melhor que o Pirani contra o Ceará, por exemplo. Então, bem melhor que o Pirani nesse próprio jogo. Então, quem sabe o Bruno Oliveira suba aí de produção, que seria excelente. O Santos conseguiria, talvez, um meio ofensivo que entregue mais do que o Goulart. E aí, para terminar, o Gustavo Soler, que fez, eu já falei no vídeo da apresentação dele, que entrevista coletiva é uma coisa que você não sabe que os outros vão perguntar. Se você é o último a perguntar, a chance da sua pergunta já ter sido feita é muito grande. Então terminou com o Gustavo Soler, que acho que é da Rádio Bandeirantes, perguntando sobre a importância da comunicação, porque todo mundo avisou quando saiu o resultado do jogo do União La Calera contra a Universidade Católica. Ele falou que comunicação é importante e falou sobre essa questão de ter orientado, que foi uma crítica que foi muito feita também. E aí eu acho compreensível a resposta dele. Muita gente criticou o fato do Santos e dele e da comissão técnica orientar os jogadores a ficarem atrás quando descobriram que tinha acabado o jogo da Universidade Católica e o empate classificava o Santos. E aí ele falou assim, não, faltava 1 minuto, a gente não ganhou o jogo em 96, não era nesse minuto que talvez fosse conseguir ganhar. Outra coisa que ele falou em várias respostas, eu gosto de ganhar, adoraria que a bola tivesse entrado várias vezes, o gol é a coisa mais bonita, mas era melhor não perder naquele último minuto. Então, essa foi a entrevista, e eu acho que é uma entrevista que simboliza muito, assim, traz muitos elementos do que são as entrevistas do Bustos. Então, como eu disse, o que ele tem falado muito é sobre erro de arbitragem, dá pra fazer aqueles bingo, né, que a galera faz de brincadeira. Então, ele possivelmente vai falar de alguma decisão controversa da arbitragem, sobre que tem que trabalhar, que falta paciência e maturidade, que os garotos estão melhorando e que pegamos o time quase caindo e estamos muito melhores. Acho que tem um ditado, tem uma frase que fala assim, né, que a gente pode enganar muitas pessoas por pouco tempo ou poucas pessoas por muito tempo, mas não se pode enganar muitas pessoas por muito tempo. Eu acho que talvez essa sequência do brasileiro tenha sido um pouco mais fácil. E aí o Bustos mostrou futebol, o time do Bustos mostrou futebol e eu acho excelente. Mas essa próxima sequência, que é pesadíssima, incluindo aí mata-mata da Copa do Brasil e eventualmente da Sul-Americana, vai ser o momento que vai tirar o couro do Bustos, assim, vai mostrar o que é exatamente esse trabalho. O Bustos falou muito na entrevista coletiva de apresentação dele, que ele estuda muito adversário. Na época, ele mostrou conhecer bem a Ferroviária, que seria o primeiro adversário que o Santos enfrentaria sob seu comando. E conheceu o Palmeiras. Esse Palmeiras vem com desfalques, então vamos ver se ele vai conseguir também trabalhar isso, se ele tem esse estudo do elenco, tem um pouco mais de dias, como a gente já falou. Vai ter, se a gente pegar certinho a conta, o Santos joga contra o Palmeiras, depois joga sábado contra o Atlético aqui no Paraná. Isso quer dizer que desde quarta até a outra quarta são mais 8, 9, 10. Vai ser basicamente um jogo em 10 dias que ele vai ter de trabalho. Então, acho que é o momento para o Bustos ver exatamente o que ele pode fazer com esse time.
Então, a gente acha que vai ser essa sequência que vai mostrar realmente se o Bustos tem potencial, e ele mostrou que tem. Potencial, acho que ele tem. Mas, enfim, tem competência para levar esse time para um Campeonato Brasileiro tranquilo, porque também tem isso. Se a gente for parar para pensar, não tá ruim o trabalho do Bustos, falando pragmaticamente. O time, de fato, está bem colocado no Brasileiro e está classificado nas competições, que é uma coisa que ele sempre fala, e é verdade. Só que quando você se baseia nisso, se o resultado não vier, o seu argumento perde muita força. Então, ele precisa continuar se classificando, e seja com um time melhor, seja jogando melhor ou não. Vamos ver se esse time vai conseguir ou jogar melhor ou mostrar resultado contra adversários bastante complicados, com jogos dificílimos fora de casa, clássico em casa, clássico fora, mata-mata da Copa do Brasil. E se ele consegue mostrar esse trabalho que ele já mostrou que consegue. Assim, né? Se ele consegue manter esse time jogando num nível um pouco melhor, certo? Então, isso aqui foi uma análise, assim, meio por cima. Não foi uma entrevista muito longa, mas acho que dá para tirar alguns pontos que eu considero interessantes e que às vezes se perdem na questão da tradução, né? Tem um filme chamado Lost in Translation, que virou Encontros e Desencontros, mas tem muito disso, de você não falar o idioma e as coisas se perderem. Então, achei que foi interessante trazer isso. E se você achar interessante também, comenta aí, diga o que você achou do vídeo, e se você gostaria de ver mais vídeos falando dessas entrevistas do Bustos, do Rodrigo Fernandes, que falam espanhol, a gente pode trazer aqui alguns elementos. Certo, pessoal? Então, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, espero que tenham gostado. No mais, muito obrigado a todos os inscritos no canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, dá essa força pra gente, compartilhe, deixa um like e diga o que você achou da coletiva do Bustos. Se você já é, de novo, a gente traz a pergunta, até para sentir a torcida, se você é fora Bustos, se você é fica Bustos. Eu acho que ainda está cedo. Eu acho que todos os grandes treinadores, assim, principalmente, sei lá, até os recentes, mas o Abel Ferreira teve momentos ruins, momentos que ele foi criticado. O próprio Jürgen Klopp, que é um cara que eu adoro, eu acho que é um treinador espetacular, teve seus momentos de crítica no Liverpool, mas se manteve e está aí há muito tempo fazendo um trabalho excelente. Eu acho que o Bustos merece ter uma blindagem, assim. Eu acho que a diretoria tem que blindar ele, e aí a torcida vai ser isso aí, né? A torcida vai criticar, mas no mais, comente aí se você acha que o Bustos tem que ficar ou se tem que sair. Diga aí se você é time fora Bustos ou não. E no mais, a gente tem um tempinho até ter pré-jogo, o jogo é só domingo, sábado tem pré-jogo, e a gente vai conversando aqui sobre as outras coisas. Vai ter amanhã tem giro de notícias, a gente fala sobre as sereias, fala sobre o time do Paulista Sub-20 que venceu hoje. Então tem assuntos interessantes para amanhã. E no mais, continue acompanhando o canal dos Meninos de Fora da Vila, para cima deles. Abraço, pessoal, e muito, muito obrigado.